Hoje, dando continuidade no nosso ciclo de palestras, tivemos no primeiro dia o professor Adalto Lourenço, junto com o Dr. Rui Vieira, né, de Camargo Vieira, que é o presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. Na sequência, nós tivemos o reverendo Júnior César Souza, falando sobre quando a ciência rejeitou Deus. A primeira palestra foi aquela provocação, né? Fé e ciência podem coexistir, né? E foi também muito boa. E hoje nós temos a alegria de ter conosco o Dr. Solano Portela, nosso diretor e nosso chefe lá da Direx, que nos honra muito com a sua presença. E mais uma palestra que eu tenho certeza que nós estaremos muito bem nesta noite. Ele vai falar sobre quando a fé e a razão estão em crise. Vai falar de um assunto que não é muito atual, né? A gente sabe que fé e razão hoje não está em crise, né? A gente não está tendo uma série de problemas no nosso país aí, exatamente em função dessa grande realidade, dessa triste realidade. A crise que vem sofrendo no nosso país, especialmente, não só afeta, mas a fé, mas a razão também, e a ética moral, e aí a gente entra por aí afora e vê como a irracionalidade levada por algumas ideologias tem trazido tanto malefício a nós e ao nosso país. Mas graças a Deus que tem gente séria que pensa diferente, e o Dr. Solano tem sido um grande defensor dessa seriedade ao longo dos anos, nos seus artigos, nos seus livros. Que Deus continue te abençoando ricamente para que o senhor continue defendendo algo tão precioso para a humanidade, né? Não só para aqui, mas para a eternidade também. Mas a gente precisa de começar a mudar isso aqui e ser resistente a essas coisas terríveis que a gente tem visto por aí, aqui no nosso país. Então, Dr. Solano Portela, conosco, e ele vai conduzir a forma como nós vamos tratar esse assunto. Passo para ele a palavra e agradeço imensamente por essa disponibilidade de estar conosco, apesar dessa sua agenda tão cheia. Obrigado. Obrigado, Walter. Boa noite a todos, a todas. Agradeço a deferência de estarem presentes aqui no fim de um dia que, por certo, foi um dia ocupado e cheio de atividades. E aí, no final do dia, ainda estarmos aqui. Isso alegra muito, pelo menos, o coração do palestrante e a instituição que nos abriga aqui a todos, que é a Faculdade Presbiteriana Mackenzie, aqui em Brasília. O tema que nós temos a desenvolver, e esse tema me foi dado, quando a fé e a razão estão em crise. E eu pretendo falar com vocês esses próximos minutos, abordando esses 5 pontos que aí estão. Primeiro, falar um pouquinho sobre a questão da crise, ela é real, de onde é que ela se origina, como é que ela está presente. Segundo, algumas definições que nos são dadas sobre razão, sobre ciência, às vezes em contraponto à fé, ou às vezes até definições sobre a própria fé, mas daqueles que se colocam em contraposição à fé. Terceiro, qual seria a abordagem correta, esse binômio fé, razão ou fé-ciência, conforme nós desejarmos ali designar. Quarto, alguns testemunhos da convergência dos dois temas. E quinto, algumas assertivas bíblicas e palavras em conclusão. São 5 temas aí, 5 pontos. Estou vendo um pedestal chegando gloriosamente ali, mas acho que não vai ser preciso, reverendo. Muito obrigado. Acho que a gente vai... Hein? Certo. O fio, por alguma razão, ele influencia a espessura do microfone. Isso é um dado técnico muito importante. Mas não vai ser preciso, não. Eu faço
gestos aqui com uma mão só, né? E isso ajuda também a nós ficarmos um pouco mais disciplinados e contidos aqui na frente. Então, a primeira questão é explorarmos um pouco essa ideia da crise, porque o tema nos remete a uma crise, né? Quando a fé e a razão estão em crise. Ela nos remete à existência de uma divisão. De um lado está a fé, do outro lado está a razão. Como também os temas anteriores que foram tratados aqui, eles falam de ciência, né? Fé e ciência. Então, é inevitável que nós tenhamos alguma redundância naquilo que vai ser falado aqui nessa noite, aquilo que palestrantes anteriores falaram ou que ainda falarão nas duas ou uma, quantas palestras nós temos depois da de hoje, mais uma na palestra que se seguirá a de hoje. São temas muito correlatos, apesar de nós não termos tido oportunidade de comparar palestras para eliminar essas redundâncias. Eu acho que isso não é prejudicial, porque cada um traz uma perspectiva, um ponto de vista diferente. Mas eu acho que é uma pergunta válida. A fé e a razão estão em crise, está ali na afirmativa. Será que poderíamos colocar um ponto de interrogação? A fé e a razão estão em crise? Não é? Há uma crise, porque às vezes a crise ela pode ser artificial, ou ela pode ser induzida, gerada por um dos lados, aqueles que defendem, que acham que há uma dicotomia, e então defendem um dos lados às custas do outro, de tal maneira que você tem um gap, aí, uma lacuna a ser preenchida, ou um elo a ser traçado para que as coisas possam progredir. Muitas pessoas têm ideias, eu creio que erradas, sobre essa questão de fé e razão. E muitos atribuem à fé, quando você pensa em fé, você começa a pensar em algumas características meramente místicas, atribuindo isso à fé. Enquanto que a razão você atribui à mola mestre da investigação e da pesquisa. A razão seria a aplicação objetiva do raciocínio, sem nenhum pressuposto, por exemplo, com objetividade total, enquanto que a fé é algo colorido pelo misticismo, pela transcendência que o termo abriga em si. Mas essa ideia, ela é alicerçada numa cosmovisão, ou numa visão de mundo que vem sendo desenvolvida já há muito tempo, já há alguns séculos. E eu trago aqui um exemplo de como isso está arraigado na nossa cultura, na nossa percepção, de tal maneira que toda vez que a gente fala de fé e razão, a gente já presume que há um problema, que há um conflito, e que não há uma conjunção de caminhar, mas uma dissociação de caminhos. Aqui está uma notícia aqui da Folha de São Paulo, do dia 16 de outubro, bem fresquinha, né? Nós estamos aqui no dia 19, então 3 dias atrás. Dan Brown lança livro sobre origem da vida, né? Dan Brown, acho que todos conhecem, né? Todos já ouviram falar, ele é o autor do famoso Código da Vinci, né? É um livro que causou também bastante polêmica, porque ele propunha ser uma abordagem científica, mas, na realidade, ele era muito mais construído em cima de mitos e ilações do que em cima de pesquisas científicas. Ele era um romance, nada mais do que um romance, mas causou um grande furor, porque ele se contrapunha a alguns pilares, alguns fundamentos da fé, e principalmente da fé cristã, particularmente da fé
cristã. Não obstante, o livro dele se manteve na lista dos livros mais vendidos durante anos. Ainda figura em algumas relações, o Código da Vinci. E ele foi filmado, ele teve outros livros que não alcançaram a repercussão tão intensa quanto o Código da Vinci, mas ele agora lança um novo livro chamado Origem, né? E aqui nós temos nessa notícia, a nova obra tem muito do universo conhecido do escritor agnóstico, caça ao tesouro, blasfêmias, conspiração e arte visual. É um romance, caracterizado como um romance. A Origem tem um personagem, o personagem chama-se Robert Langdon, e nesse romance o Robert Langdon tenta desvendar as questões. De onde viemos e para onde vamos? Né? Então são questões, essencialmente questões conhecidas como questões de fé, mas que ele procura dar uma certa roupagem científica para anular pressupostos da fé. Vou ler aqui alguns trechos da reportagem. No novo livro encontramos Robert Langdon, professor de iconografia religiosa e simbologia da Universidade de Harvard, e uma obsessão antiga de Brown. A religião agora em conflito com a ciência. Então está bem dentro do nosso tema e do tema dessas palestras. Religião em conflito. Então já é pressuposto aqui que a religião está em conflito com a ciência. Se você abraça qualquer forma de religiosidade, você está sendo não científico, você está sendo não investigativo, você não faz parte daqueles que procuram uma apreensão objetiva dos fatos. Ele dá uma declaração aqui nessa reportagem, e o repórter diz que o Dan Brown é filho de matemático e acha que as ciências um dia tornarão Deus desnecessário, ao menos o Deus cristão. Pelo menos o Deus cristão. Então nós vemos que as baterias estão sendo lançadas e firmadas contra a fé cristã. Quanto mais a ciência progredir, mais Deus vai sendo desnecessário. Essa é a premissa, a construção, o construto dos seus romances vai ser sempre em cima disso. Mas são romances, são peças de ficção. E aí tem aqui mais um trecho que parece que foi extraído depois que ele leu a programação do Walter aí. Acrescenta que seus livros são a forma que ele tem de trabalhar o conflito próprio entre fé e razão. O conflito entre fé e razão. O conflito próprio. Então, ele já diz que existe um conflito. E só relembrando que no Código da Vinci ele tinha afirmações tais como Jesus teve filhos com Maria Madalena e outras assertivas que não tem a menor base nem de pesquisa, nem de nada, são romances, mas ele vai formando essa visão de mundo, no qual a ciência está com a razão e a fé não, né? Então há um conflito aí. O repórter até faz uma pergunta interessante, porque ele diz assim, quando você diz que faz assertivas como essa, né, que Jesus teve um filho com Maria Madalena, não seria um caso de fake news, né, para usar um termo que está bem atual, né, fake news aplicado à literatura? Aí ele diz que não, porque as histórias dele fazem mais sentido do que as que ele aprendeu na igreja, etc, etc, etc. A minha proposição é que nós não temos, na realidade, um divórcio, nós não temos, na realidade, uma crise, pelo menos não a partir daqueles que têm fé. A fé verdadeira não está em crise com relação à razão ou com relação à ciência, mas alguns que se colocam como intérpretes da ciência ou como detentores únicos da razão, eles descartam a fé como sendo algo
desnecessário, obsoleto e, como diz o Dan Brown aqui, que será superado quanto mais ciência, menos fé. O Michael Horton, ele esteve palestrando lá no Mackenzie algumas semanas atrás. Ele é um erudito e tem muitos livros escritos. É um teólogo que tem uma pertinência tremenda e sabe analisar muito bem o seu tempo. Eu achei interessante porque a palestra dele era sobre a reforma do século XVI. Os temas das palestras eram todos relacionados com a reforma do século XVI. E ele fez uma afirmação mostrando como a cosmovisão na época da reforma era drasticamente diferente da cosmovisão dos dias atuais. Ele não estava falando da questão do redespertar da fé, ou da descoberta da fé verdadeira, ou até daquele avivamento que tomou posse de Lutero, onde ele voltou à Bíblia e descobriu doutrinas que estavam esquecidas e soterradas ao longo de séculos ali de tradição humana. Não, ele não estava falando essencialmente disso, mas ele estava falando de que Lutero e os reformadores, eles viveram numa época onde um certo tipo de diálogo era possível e de assertividade em cima de questões. Você estava discutindo alguns pontos básicos, mas de uma certa maneira, a visão de mundo que se tinha é de que as pessoas procediam de um Criador e que o universo ele era obra desse Criador e que todos nós tínhamos algumas obrigações, mesmo que não entendessem muito bem que obrigações ou como elas deveriam ser expressas para com o Criador, ou uns para com os outros, né? E haviam distorções muito grandes, e foi em cima dessas distorções que os reformadores trabalharam, mas a cosmovisão reinante possibilitava a discussão dessas matérias de uma forma muito mais tranquila do que nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje, depois de séculos e décadas de Dan Browns da vida e de outros que se colocam exatamente como paladinos da razão e da ciência em detrimento da fé, nós temos uma mudança onde se falar na existência de um Criador é uma coisa que é descartada como premissa, não é porque foi investigado dessa maneira. Vocês devem ter ouvido, talvez, quem esteve aqui, da questão do design inteligente. Então, essas questões hoje são trazidas com maior dificuldade para a comunidade científica, porque gerou-se um pensamento monolítico, onde você apenas endeusa a ciência em detrimento da fé. Então, quando nós falamos se a crise é real, nós dizemos que existe, sim, uma crise, um embate, mas lembremos-nos que ele não é trazido por aqueles que têm a fé genuína, a fé verdadeira. Há um trecho nas Escrituras que eu considero essencial a essas nossas palavras iniciais aqui, aquilo que a gente vai discutir. Ele está no Salmo 10, versículo 4, e diz assim: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Vejam que coisa interessante. Salmo 10, 4. Veja que coisa interessante. O texto aqui está dizendo que aquele que diz que não há Deus, aquele que descarta a existência de Deus, não é aquele que investiga, mas é exatamente aquele que não investiga. Aquele que tem fé genuína, ele verá comprovada através de suas investigações a existência de Deus e das premissas divinas numa criação que é regida, construída em cima de valores eternos, de pilares eternos. Temos então essa suposta
dissociação, mas a fé verdadeira, ela não abre mão da investigação e ela, na realidade, ela encontra em Deus a motivação para a pesquisa. A fé verdadeira não abre mão da investigação. E ela encontra em Deus a motivação para pesquisa. Deixe-me trazer aqui ainda para mostrar como há uma animosidade intrínseca e intensa naqueles que se contrapõem à fé, e são todos eles ateus aqui de carteirinha ou bem achegados a eles. Primeiro, uma afirmação jocosa, e aqui nós estamos já no segundo ponto, definições em contraponto à fé. Uma afirmação jocosa de Mark Twain. Mark Twain é aquele escritor norte-americano que tem romances maravilhosos também, histórias muito boas de se ler. E ele tinha uma dose de humor muito grande, e ele faz ele dá uma definição de fé. A definição de fé dele, utilizando humor, mas é um humor assim meio destrutivo. Ele diz assim: fé é acreditar no que você sabe que não existe. Então vocês vejam a conotação negativa aqui já na definição de fé. Alguém já disse que quem define os termos ganha o debate. Então é interessante ver como eles redefinem o que é fé, né? Aqueles que acham que a razão é algo objetivo. Sam Harris é um outro ateu, que tem escrito bastante contra a fé, apesar, ele faleceu recentemente, apesar de dizerem que antes dele falecer, ele teve uma virada assim de mente, mas eu não tenho informações muito seguras sobre isso. Mas ele disse assim: fé é a liberdade que as pessoas religiosas concedem a si mesmas para continuarem acreditando quando a razão falha. Né? Vejam como ele define fé. Fé é aquilo que você guarda para si e continua acreditando, mesmo quando a razão vai contra o que você acredita. Richard Dawkins, esse está bem vivo aí e bem ativo no planeta Terra. E ele define fé da seguinte maneira: fé é o grande pretexto, a grande desculpa para se evadir a necessidade de se pensar e avaliar evidências. Fé é o grande pretexto, a grande desculpa para se evadir a necessidade de se pensar e avaliar evidências. O que é que essas definições têm em comum aqui? Todas elas têm em comum a ideia de que há uma crise, há um conflito entre fé e razão. Que se você tem fé, você não tem razão. Você não tem raciocínio correto, você não tem ciência verdadeira. Então, mas isso aqui não é uma definição, isso é uma premissa que está sendo abraçada, e em cima dessa premissa está se construindo todo um pensamento, não é? Nós vemos então que esses pensadores, eles partem em cima de pressupostos de que há um conflito inevitável e que esse conflito já aponta quem é o lado perdedor, que será sempre o lado da fé, porque a razão pura, objetiva, vai triunfar no final. Mas vamos falar um pouquinho sobre a abordagem correta a esse binômio aí, fé, razão, fé de um lado, razão do outro, fé e ciência do outro lado. Eu já disse que a fé verdadeira, ela não somente não abre mão da investigação, como ela encontra a Deus a motivação para a pesquisa. Então, há um entrelaçamento natural entre fé e razão, entre fé e investigação, entre fé e pesquisa. E há essa questão desse desprezo pela fé,
ele surge de uma falta de verificar que só se consegue investigar alguma coisa exatamente porque Deus existe como fonte e estabilidade de tudo que foi criado. Se as coisas fossem totalmente aleatórias, como se diz, seria impossível se fazer ciência. Então, a estabilidade reinante, integrante e que permeia todo o cosmos é exatamente o que se possibilita fazer ciência. Ignorar a pessoa de Deus leva a um descarte e preconceito para com aqueles que firmam em Deus os seus trabalhos e a sua vida. Quando você se afirma como uma pessoa que tem fé em Deus, você é descartado com facilidade pela academia, mas sem nenhuma evidência ou julgamento do mérito do seu trabalho, mas simplesmente porque você se coloca como uma pessoa de fé. Ora, eu sei também que isso às vezes é encorajado por algumas pessoas que são pessoas de fé, que manifestam reconhecimento à pessoa de Deus, mas que às vezes fogem da investigação e da pesquisa, porque têm receio e medo de que essa investigação e a pesquisa afaste elas de Deus. Ou seja, elas sofreram uma lavagem cerebral tão intensa da visão permeante no mundo de situações como essa, que elas começam a se retrair e aí começam a achar que a fé é uma coisa realmente unicamente mística e transcendente, que não tem nada a ver com razão e nem com a lógica, em vez de ver que a fé verdadeira ela será incentivadora da lógica. Uma abordagem correta dessa questão aqui é aquela que nós tentamos empreender no Mackenzie. É aquela que encontra harmonia na investigação e pesquisa com a confessionalidade que é expressa na nossa identidade institucional. Ou seja, nós ancoramos o sentimento de querer saber mais e achamos que as pessoas têm esse sentimento de querer saber mais na feitura das pessoas à imagem e semelhança de Deus. E no comissionamento que todos recebem de Deus, naquilo que nós chamamos o mandato cultural, que é dominar a criação e sujeitá-la, reconhecendo a Deus em tudo. Está lá no início dos escritos sagrados, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus comanda que a criação seja dominada. Ora, é impossível você ter o domínio sobre a criação sem você ter investigação, pesquisa, conhecimento daquilo que compõe a criação. Então, essa visão, esse mandato é a âncora do nosso saber e dá legitimidade a que exploremos todas as áreas do saber e que façamos todas as pesquisas possíveis e imagináveis, e sabendo que elas vão convergir nesse conhecimento de Deus que permeia toda a criação. Afinal de contas, tudo que nós estivermos pesquisando será obra desse Senhor do Universo, e quanto mais nós pesquisarmos, nós vamos estar também nos aproximando desse conhecimento de quem formou o universo. Então, nesse sentido, o Salmo 10,4 que nós lemos aqui, é pertinente essa questão, né? Ele nos indica que a investigação aproxima de Deus. E a ausência de investigação afasta de Deus e leva à perversidade. Quem não investiga realmente é aquele que está tão submerso no seu orgulho e na sua soberba que não consegue reexaminar e confrontar as suas premissas com a realidade de um universo que tem tanto matéria como uma parte transcendente. O universo não é só matéria, mas tem toda a matéria e tem uma parte transcendente que é tão real quanto aquela que nós pegamos, palpamos, vemos, enxergamos. E tudo isso foi gerado por um Deus que se comunica conosco e que mantém essa criação, situação que nós encontramos também retratada no Salmo 19, que diz:
um dia faz declaração, a outro dia aquela repetibilidade dos processos que nós encontramos ali retratado no Salmo 19. E uma criação que ela é tão organizada e mantida que ao pesquisar, ao investigar, você descobre nela leis físicas, químicas, reações que se processam, que podem ser repetidas, podem ser trazidas até para um laboratório, e você consegue transformá-las matematicamente e saber que na próxima vez você terá repetibilidade daquilo que foi possibilitado porque existe ordem, existe sequência. Na escola, dentro da nossa instituição, desde a educação básica até no ensino superior, nós consideramos que toda essa parte educacional é lugar de investigação, é lugar de pesquisa, de descoberta. A melhoria da assimilação do conhecimento se processa não apenas quando se trabalha a confiabilidade dos dados e as formas básicas de transmissão, mas também quando nos concentramos na forma, nos métodos, dos caminhos que definem tanto como os dados chegam aos alunos, como de que maneira os alunos chegam aos dados e às informações. O Mackenzie é, portanto, um lugar de investigação, de pesquisa, e isso não está restrito ao ensino superior. Começa desde a pré-escola, revela-se nos seus projetos educacionais, que começam na educação infantil, parte de situações vivenciais bem simples, até as teorizações mais complexas. No ensino médio vai encontrar, e no fundamental vai encontrar veículo no tratamento dos temas transversais trabalhados em projetos, e todos eles vão apontar para essa unicidade de conhecimento que procede de uma única fonte. É por isso que os conhecimentos são entrelaçados, é por isso que nós não acreditamos e nos descolamos dessa noção de que as matérias são totalmente estanques, separadas. Não, pedagogicamente isso não faz mais sentido, e nós abraçamos essa verdade com toda tranquilidade, porque sabemos que tudo veio de um Deus que nos dá o conhecimento. Então, há uma abordagem correta, e é essa abordagem correta, esse entrelaçamento que nós procuramos empreender aqui no Mackenzie. E temos vários testemunhos dessa convergência, né? Essa noção de que educação e fé, ou razão e fé, andam em sentidos opostos, não encontra respaldo quando a gente vê o teste, quando submetemos isso ao teste da história. A fé cristã, ela sempre foi berço de erudição. Ela sempre incentivou a investigação do universo. Ela sempre trouxe ao bojo do conhecimento o senso de propósito, e sempre procurando responder essas questões: qual a origem, qual o meio, qual o fim. E vários autores têm registrado essa convergência, essa interdependência da educação e ciência com a fé. A autora Nancy Pearcey tem um livro que ele é muito bom, eu recomendo, chamado A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural. Foi editado e publicado em 2005 aqui no Brasil, quase simultaneamente com a publicação norte-americana, e ela desenvolve esse tema através da história, mostrando como grandes temas da ciência que permanecem como pilares até hoje foram desenvolvidos exatamente por cientistas que tinham uma intensa fé, e essa intensa fé é que os motivou a se aprofundar em suas pesquisas e conclusões. O autor Dinesh D'Souza tem um livro chamado What's So Great About Christianity? O que é tão grande ou assombroso com relação ao cristianismo?
não está traduzido em português esse livro, ao que me consta, mas ele traz uma relação impressionante de cientistas que deram forma à ciência moderna, principalmente na página 97 desse livro. Ele é um pesquisador da Universidade de Stanford, e ele constrói uma argumentação fortíssima para a pertinência do cristianismo como fonte libertadora do saber, indicando como a civilização embarca na contramão do progresso e de sua sustentabilidade quando despreza suas premissas e contribuições. O de Souza chama a atenção para quando você se descola da fé e você abraça essa suposta objetividade ou neutralidade da ciência, você está, na realidade, provocando uma dissociação e uma falta de sustentabilidade à civilização, quando você retira o elemento transcendente da investigação e da fé. Francis Schaeffer, que é um filósofo muito conhecido também, escreveu em um dos seus livros, A Morte da Razão, dos seus livros mais famosos, ele disse assim: os primeiros cientistas modernos alimentavam a convicção, em primeiro lugar, de que Deus proporcionou conhecimento ao homem através da Bíblia, conhecimentos acerca do próprio Criador e acerca também do universo e da história. Então, convergindo com essa visão de que a fé verdadeira, ela é motivadora da investigação e da ciência. O desprezo a esse entendimento pela academia de reconhecimento da pertinência da fé transcende a gravidade de ser apenas um crime histórico, porque essa ideia de independência total dos parâmetros da fé, conjugada à falácia de existência de uma objetividade bruta que descarta a fé, traslada-se a conceitos educacionais e até o próprio processo educacional, e gera metodologias e práticas que apresentam um crime de lesa humanidade, porque você começa a colocar várias questões que são destrutivas à sociedade, exatamente porque ela acha que não há nenhum relacionamento dessas questões que são essencialmente morais e éticas, como o Walter se referiu no início, e elas são destrutivas à sociedade, mas como não há mais relação com a fé, então vale tudo. E vale você fazer experimentos com a grande massa, sem se aperceber de que estão contribuindo para a destruição da sociedade e que vai ser visto isso daí com efeitos muito prejudiciais anos depois. Não somente uma ciência ateísta, mas uma pedagogia ateísta vai gerar sérios desvios de percepções da vida, com consequências morais, e destitui gerações inteiras de um senso de propósito, e vai enganar essas gerações com uma constante inversão de prioridade em suas decisões. Então não devemos nos espantar quando, nos últimos 100 anos, quando a fé foi progressivamente alijada do contexto educacional, nós vejamos aí o império do hedonismo, né? A ideia de que a busca do prazer é aquilo que é o bem máximo que deve ser perseguido, violência e indisciplina, em paralelo à queda do nível acadêmico de gerações mais jovens e mais afetadas por esse abandono de princípio. Então, a questão da crise, ela existe, mas vejamos bem, ela não é formada por aqueles que mantêm a fé verdadeira, que têm apreço à fé verdadeira. Esses não têm crise com a questão da razão, mas essa dissociação, ela é muito prejudicial. E ela propaga esse mito da neutralidade acadêmica, ou neutralidade da razão. Essa é uma grande falácia da nossa era, afirmar que há uma neutralidade na pedagogia, no que diz respeito à abstração da fé. Um autor disse o seguinte, e a gente vai ver por essa definição que eu vou ler, como ele centraliza a questão
no homem, somente no homem, sem nenhuma consideração pelo divino, por Deus. Ele diz assim: a educação, enquanto fenômeno, se apresenta como uma comunicação entre pessoas livres, em graus diferentes da maturação humana, numa situação histórica determinada. Por isso se define como papel das instituições educacionais ordenar e sistematizar as relações homem-meio para criar as condições ótimas de desenvolvimento das novas gerações, cuja ação e participação permita a continuidade e sobrevivência da cultura e, em última instância, do próprio homem. Portanto, diz ele, o sentido da educação, a sua finalidade é o próprio homem, quer dizer, a sua promoção. Então, é um conceito totalmente horizontalizado, sem uma dimensão vertical do relacionamento de tudo e de todos com Deus. E isso está no cerne do problema educacional que nós vivemos. Apresenta parte da realidade como sendo todo da realidade. Nós pretendemos educar pessoas para a vida, mas ignoramos as realidades transcendentes do universo. Relegamos ao esquecimento o que dá coerência às áreas de conhecimento e o que dá sentido à existência humana, e o que dá propósito e senso de julgamento à cultura. Um filósofo chamado Gordon Clark, ele escreveu o seguinte sobre essa questão da neutralidade acadêmica. Ele diz assim: as escolas não são, obviamente, cristãs, mas com semelhante obviedade, não são neutras. As Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento, mas as escolas, omitindo todas as referências a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam, na realidade, que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus e que Deus não preordenou qualquer acontecimento. E aí ele conclui: as escolas não são, nunca foram, nunca poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora Deus ensina seus alunos a ignorarem a Deus. E isso não é neutralidade. É a pior forma de antagonismo, porque julga que Deus não é importante, ele é irrelevante à raça humana, e isso é ateísmo. Então, há esse divórcio aí causado por aqueles que propõem uma neutralidade ou objetividade à educação, ele termina sendo uma forma de ateísmo. E nós sabemos que as pessoas não são neutras, todas têm princípios, premissas morais, mas todos nascem com inclinação para transgredir e por isso precisam de direcionamento, precisam de disciplina. É verdade que o ambiente tem influência na formação de pessoas, mas o ambiente por si só não pode receber o crédito aos desvios sociais que os cristãos conhecem e identificam como pecado, que é transgressão da lei de Deus. É por isso que uma escola cristã não pode ignorar o pecado original, nem as distorções causadas por ele na produção acadêmica das pessoas. Agora veja que coisa irônica. Fala-se que as coisas têm que ser separadas, fé e razão, mas quando a gente quando a gente investiga e vai atrás da própria definição de pedagogia, o que é que nós encontramos? Pedagogia, o dicionário de Aurélio define o termo dessa maneira: teoria e ciência da educação e do ensino, estudo dos ideais da educação, segundo uma determinada concepção de vida e dos meios mais eficientes para efetivar esses ideais. Uma escola, uma instituição cristã de ensino, ela procura exatamente isso, orientar segundo uma determinada concepção de vida. Não é que ela não tenha pressupostos, mas ela explicita seus pressupostos, ela abraça seus pressupostos e deixa bem claros quais são, e expressa abertamente quais são os pilares de sua fé, e todos eles
tem algo a ver com o processo de ensino-aprendizado. Se nós encontramos uma divergência entre fé e razão, uma crise, ela é trazida por aqueles que têm fé verdadeira. E eu queria ainda, dentro desse testemunho aí, dessa convergência, fazer referência a uma entrevista muito interessante que foi feita com o cientista Karl-Heinz Kienitz. Apesar desse nome aqui estrambólico, ele é brasileiro, engenheiro de eletrônica, graduado, pós-graduado pelo ITA e doutorado em engenharia elétrica pela Escola Politécnica Federal de Zurique, na Suíça. Então está explicado aí a ascendência dele, né? Ele tem ascendência suíça, mas é brasileiro, trabalha aqui no Brasil. E há alguns anos atrás, poucos anos atrás, o Dr. Augusto Nicodemos fez uma entrevista com ele, e eu leio apenas alguns trechos dela aqui para vocês, para mostrar essa convergência. Uma das perguntas, eu não vou ler a pergunta toda, mas só a parte mais essencial, e também não vou ler a resposta toda, mas ele disse assim: existe alguma coisa na ciência que o obrigaria a desacreditar na Bíblia? E a resposta dele: de antemão, eu espero descobrir padrões regulares no estudo da natureza, e é a isso que se propõe o método científico. E ele diz que isso ocorre exatamente porque a Bíblia nos revela que Deus é consistente em seu governo da criação. Então, lembra daquilo que eu estava falando, que é a fé em Deus que motiva a fazer ciência. Ele está exatamente corroborando esse pensamento. Em outra resposta, ele diz assim: a Bíblia nos revela que o Criador é consistente em seu governo da criação. Portanto, de antemão, espero descobrir padrões regulares no estudo da natureza ao que se propõe o método científico. Aí, numa outra pergunta, o reverendo Augusto disse assim: as estatísticas nos dizem, se você fizer uma estatística, que 90% da população brasileira acredita em Deus, e apenas um percentual mínimo é ateu. Mas quando você faz essa mesma pesquisa no ambiente da academia, a situação é bem diferente. A maioria dos cientistas afirma ser ateu ou agnóstico. Por que isso? E aí ele responde da seguinte maneira: uma grande parte do atual ceticismo, ateísmo e agnosticismo na academia deve-se ao espaço que damos a intelectuais impulsivos que em muitas ocasiões deveriam pesquisar mais e falar menos. Para não aceitar discursos ideológicos, deixe-me citar um exemplo. Em 1888, Nietzsche anotou a frase: quanto mais próximo se está da ciência, maior é o crime de ser cristão. Então veja, Nietzsche deixou bem claro essa divergência que ele queria firmar num texto, de um de seus livros. E todo o ensino de Nietzsche, ele transpirou, em todo o seu ensino, ele transpirou essa noção. Aí ele diz: o sórdido da frase é que ela foi escrita poucos anos depois que os cristãos Joule, Maxwell e Pasteur deram suas monumentais contribuições à ciência, e os três eram cristãos. Então, é como se dissesse: não me interessam os fatos, a minha premissa é essa, que você está próximo da ciência da razão e você está lá se afastando da fé. É um crime ser cristão, para usar as palavras do Nietzsche. E ele continua aqui falando de vários desses pesquisadores que eram cristãos convictos. Ele tem até uma afirmação ousada, porque o reverendo Augusto perguntou para ele: muitos pesquisadores eram cristãos convictos criacionistas, por que é que esse fato é omitido quando o trabalho deles é mencionado em sala de aula? E a resposta dele: permite-me propor uma pequena reformulação na parte inicial da pergunta. Não foram muitos cristãos convictos entre os fundadores da ciência moderna, foram todos, com poucas possíveis exceções, das quais não me lembro uma sequer.
Então nós temos aqui uma pessoa totalmente dedicada à sua vida à ciência e que também dá um testemunho sobre essa convergência entre fé e razão, ou fé e ciência, e como o elenco de pessoas que contribuíram para a ciência moderna está eivado, né, de cristãos. Logo no final a gente vai abrir para perguntas, né? Então vamos só dar continuidade aqui. Uma última pergunta e resposta aqui que o reverendo Augustus faz. Há limites sobre o que a ciência pode nos dizer para explicar a origem e realidade do universo e da vida? E o Carl responde: há limites. Eu já indiquei minha desconfiança sobre o uso do método científico para encontrar uma explicação abrangente acerca da origem do homem. Louis Néel, Nobel de Física de 1970, disse que a busca do cientista por uma explicação abrangente de sua origem equivaleria à reconstrução da história do automóvel utilizando apenas como evidência um pistão de um motor do automóvel. Então é como se estivesse tentando. Então a questão das origens, ela é muito mais uma questão de fé, ela é muito mais uma questão de ilação filosófica por parte da chamada ciência do que de ciência verdadeira, né? E há até um livro muito interessante de Norman Geisler, e o título do livro é o seguinte: deixa eu ver aqui o título, não tenho fé suficiente para ser ateu. Né? Não tenho fé suficiente para ser ateu, porque as premissas do ateísmo, elas requerem muito mais fé do que aquelas que são expressas pela fé verdadeira, pela fé cristã, porque a fé cristã pelo menos tem verdade proposicional objetiva, que é a palavra de Deus, onde você vai lá para verificar as coisas como realmente são. E o ateísmo, ele faz ilações filosóficas sobre uma questão que não permite repetibilidade em laboratório, que não permite uma repetição, então não pode ser caracterizado como seguindo o método científico ou como tendo validade científica. Então, já partindo agora para as nossas conclusões, aqui algumas assertivas bíblicas e umas palavras em conclusão a esses nossos pensamentos. O conflito entre fé e razão é uma grande mentira apresentada à humanidade. E mentira está na raiz de todas as disfunções que nós observamos, de toda visão distorcida. E começa lá no Gênesis, né? A promessa lá feita a Eva: sereis como Deus. Isso era uma grande mentira, não seria como Deus nada. E aí há uma desobediência. Por isso que Romanos capítulo 1 nos fala que as pessoas sem Deus trocam a verdade de Deus pela mentira. Então, uma visão mentirosa de vida, ela é extraída exatamente dessas ilações filosóficas e não tem o alicerce da palavra. É interessante, quando nós vamos aos Salmos, nós temos diversas observações. Nós já lemos uma logo no começo, Salmo 10, 4, mas diversas afirmações que relacionam sensatez, razão com fé. Não é? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Isso está no Salmo 53 e no Salmo 14, eles são praticamente idênticos assim. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Veja, a questão, apelo à questão do raciocínio. Se há quem busque a Deus. Então, Deus não existe. É o que alguns afirmam. Mas quem afirma isso, o próprio texto bíblico diz, não tem entendimento. Ou seja, quem é que tem entendimento? É o que busca a Deus. E a palavra aqui para entendimento, no hebraico sakal, ela pode ser traduzida como razão,
raciocínio, inteligência. Salmo 36, versículos 1 a 3, mostra que onde não há o temor do Senhor, ou seja, o reconhecimento de quem Ele é, de sua pessoa, há o abandono da razão. Não é que a pessoa esteja seja agraciada com mais razão, ou com um raciocínio mais puro, mais objetivo. Não, está abandonando a razão. Diz assim o texto: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento. Abjurou, negou o discernimento, a razão e a prática do bem. Negou a razão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, lá no Novo Testamento, ele é um texto extremamente interessante, porque ele diz assim, que as pessoas de fé, elas têm que ser diferentes. E elas têm que ser diferentes, essa fé que elas têm deve transparecer na sua vida, na sua palavra, na sua mensagem, no seu comportamento, na sua ética, em tudo. E, consequentemente, elas devem estar sempre preparadas para dar o quê? Uma razão da esperança que há neles. Então, veja, razão, ela deve evidenciar a fé e, utilizando isso como testemunho, você vai apelar à razão daquele com quem você está conversando para mostrar que há uma razão para você ser diferente, você ter esperança, você não ser um eterno pessimista, mas você saber que há, sim, redenção, há a possibilidade de salvação. A definição de fé, nós vimos aqui várias definições de fé dadas por ateus, pelo Sam Harris, pelo Dawkins, pelo Mark Twain, mas a definição de fé é aquela que nós encontramos em Hebreus 11:1. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não é de coisas que se não veem e que podem existir ou não, como nós vimos em alguma daquelas definições, mas de fatos, coisas que existem, que nós talvez não participamos delas, mas sabemos que elas existem, foram testemunhadas por alguém. Então, a nossa fé, ela é alicerçada em fatos objetivos. E foi assim que Paulo tratou uma grande questão de fé, que foi a questão da ressurreição de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele trata a questão da ressurreição, ele começa a falar das testemunhas que viram o Cristo ressurreto. E ele fala de vários ajuntamentos, várias testemunhas, mostrando que essas evidências ali mostravam que Cristo realmente havia ressuscitado dos mortos. Então, ele está utilizando ali também o raciocínio. Eu fiz referência no início que muitas vezes a dicotomia de fé e razão, ela termina entrando no campo evangélico. Infelizmente, isso é verdade. Porque o exercício da fé, a demonstração da fé, o culto resultante da fé, às vezes é visto meramente como um enlevo místico no qual a razão está ausente. No entanto, isso está em oposição àquilo que nós aprendemos nas Escrituras, onde Paulo, em Romanos 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, gente. Então, utilizando a razão. O culto é um lugar de enlevo místico, ele é também. Mas ele não é dissociado da razão. Deus quer pessoas que estejam com os sentimentos aguçados,
em adoração e não embotados numa fé mística inexplicável. Não, a nossa fé, ela tem contrapartida em fatos, é a certeza de fatos. É culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da nossa mente, para que experimenteis. Vejam, a experiência é uma consequência dessa percepção aguçada da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um entrelaçamento total de fé e razão aqui. Daniel, lá em Daniel capítulo 1, versículo 4, quando ele foi levado para a corte do rei, junto com seus amigos, o rei sabia da fé deles. E é interessante que durante todo o livro de Daniel, em nenhum momento ele negou a fé deles. Em nenhum momento ele abjurou a fé. Pelo contrário, ele reafirmou, ele atravessou a posição, mas ele ficou firme na sua fé. Mas vejam, quando ele foi recrutado ali, o rei mandou chamar jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eles não somente eram doutos em ciência, mas eles eram para ser pessoas que aprendiam também com facilidade, que usavam a sua razão. Não tinha nenhum divórcio, nenhuma crise entre fé e razão da parte daqueles que têm a verdadeira fé. E é por isso que o Salmo 119 diz assim, que tenho mais entendimento que todos os meus professores ou meus mestres. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos, ou seja, porque exerço a minha fé. E assim eu tenho a compreensão não somente do o que, mas do porquê de muitas coisas. Então, eram essas as palavras que eu queria trazer para vocês sobre esse tema nessa manhã, mostrando que quando nós olhamos fé e razão em crise, há uma crise, sim, de certa forma há, mas temos que qualificar. A crise, ela vem daqueles que querem desprezar a fé. Ela não vem da fé desprezando a ciência, nem a investigação, nem a pesquisa. A verdadeira fé, ela não somente vai investigar, vai pesquisar, como a verdadeira fé, ela é incentivadora da pesquisa, do entendimento, da compreensão, da boa educação. Obrigado pela atenção de vocês e estou à disposição para alguma pergunta. Som. Está chegando o microfone aí. Boa noite. Boa noite. Então, eu estudei quando eu era criança na escola adventista, né? Então, a palavra foi pregada na minha vida desde muito pequena. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito racional, e o meu irmão mais velho, que ele inclusive mora comigo, ele é ateu. Lê muito, né? Então ele fala muito de um livro para mim que chama Deus, um Delírio, que é de um biólogo americano, né? E ele é veemente em relação às questões científicas de criação, né, contra a palavra de Deus. Em relação à fé, a minha pergunta em relação à fé como que nos leva a uma ação investigativa, né? Por exemplo, a idade biológica, o que está na Bíblia, em relação à criação do mundo, né? Um exemplo, né, que eu tenho. Em situações como essa, onde a ciência, e a gente vê dados científicos que não condizem com o que está na palavra, a fé não tem que se sobrepor, eu simplesmente crer naquilo que Deus escreveu ali, porque eu acredito em Deus, mas são questões que realmente levantam, né, esses questionamentos na cabeça da gente. Porque eu gosto muito de ler artigos científicos, eu gosto muito, né, de coisas relacionadas à ciência, e são coisas que a gente não deixa de parar para pensar e falar realmente como é que eu decido
em relação a uma evidência, em relação à informação que está na Bíblia, se eu não sobrepor a minha fé, nesse caso, a razão. Ok, vamos por partes. Primeiro, Deus, o Delírio, é um livro do Dawkins, que eu mencionei aqui, e tem um livro muito bom, escrito por John Lennox, que se chama O Delírio de Dawkins. Que ele tem respostas bem pertinentes. Na realidade, ele foi um debatedor de Dawkins. Ele debateu não apenas uma vez, mas mais de uma vez. John Lennox, ele tem 2 doutorados, um em matemática e outro em bioética, e é professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele tem uma bagagem acadêmica considerável e ele tem assim respostas bem pertinentes. Segundo, quando nós encontramos isso que você fala de a Bíblia fala uma coisa, a ciência outra, nós temos que ter uma cautela. Primeiro, a Bíblia realmente fala isso? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. A Bíblia realmente está dizendo isso ou é uma interpretação da Bíblia que está dizendo isso? Né? Eu não vou entrar aqui muito num debate sobre a questão da idade da Terra, o que foi. Eu sei que tem outros cristãos que têm ideias divergentes da minha, mas eu leio a Bíblia e não vejo a Bíblia dando uma idade para a Terra. Ela dá cronologia, ela dá ascendência, descendência. As genealogias bíblicas, elas são destinadas a mostrar linhagem e não a nos fornecer um sistema de datação. Então, essa é uma questão, é uma pergunta legítima, a gente dizer, a Bíblia realmente fala isso? Então, e a outra a ciência realmente está falando isso ou são ilações científicas? Porque até a própria teoria da evolução, que até algumas décadas atrás era tratada como uma teoria da evolução, hoje, em livros didáticos e na própria academia, ela é colocada como fato. Mas, em paralelo, você tem todo esse surgimento de cientistas, alguns dos quais que não são cristãos, que escreveram livros como A Caixa Preta de Darwin, ou Darwin no Banco dos Réus, são 2 livros também interessantíssimos, que mostram que se Darwin tivesse nos seus dias a microbiologia avançada da forma como nós temos hoje, que pode ver formas e com microscópios eletrônicos e tudo mais diminutas, ele nunca teria formulado a teoria dele, porque ela se mostra totalmente improvável. Né? E a outra questão é que a questão das origens é uma questão de fé. Né? A gente pode, aí sim é uma questão, a gente reconhecer que é uma questão de fé, porque não é uma questão científica de repetibilidade em laboratório. Mas você vai lá em Hebreus e diz, pela fé entendemos que o mundo foi criado, que o universo foi formado. Né? Agora o ateu tem fé num outro processo qualquer, mas é fé, aquilo não é uma ilação apenas mais filosófica do que científica. Então, é difícil a gente, eu acho que, quando a gente diz que a ciência diz uma coisa e a Bíblia diz outra, é porque ou a interpretação nossa da Bíblia não está totalmente acurada, ou é porque a ciência está dizendo aquilo, mas daqui a uma década ela vai mudar também. Como temos assim, diversos exemplos de situações onde a ciência afirmou alguma coisa, a ciência, entre aspas, e décadas depois mudou, porque outras evidências surgiram, né? Não é a minha praia, mas o homem de Piltdown, que foi uma fraude. Alunos esconderam uma gaveira envelhecida com café e não sei o que mais lá e tal, e aí o professor lá, que eles queriam pregar uma peça, descobriu a caveira, ficou entusiasmado e tinha achado o elo perdido, e aquilo teve um rebuliço tão grande que os alunos ficaram com medo e quietos. E aquilo encontrou o caminho para os textos e enciclopédia britânica e tudo durante décadas, até que um deles veio e falou como é que eles tinham feito aquilo. Então você vê que
aquilo que foi considerado ciência durante uns 15 anos sumiu do mapa, né? Ou o homem, acho que foi o homem de Nebraska, que foi reconstituído a partir de um dente que foi achado. E depois, algumas décadas depois, descobriu-se que aquele dente era um dente de um javali, e não do homem. Então, a forma de reconstrução tinha sido. Então, são afirmações que muitas vezes passam como ciência, mas que, na realidade, elas têm que ser também olhadas com certo questionamento. A fé. Então, uma coisa que talvez eu tenha que observar, para que ninguém saia com a ideia errada, quando eu estou falando aqui que não há conflito entre fé e razão, e estou enaltecendo aqui investigação e pesquisa, eu não estou dizendo que você vai chegar necessariamente a Deus meramente através da razão, não. Porque você chega a Deus através da fé. Mas o que acontece é que, uma vez tendo chegado a Deus, você pode investigar o que investigar, que você vai comprovar as coisas que você já aceitou pela fé. Mais alguém? Eu fico pensando como é que a gente poderia dizer que pessoas como Isaac Newton eram um sujeito irracional, né? Era um grande teólogo, né? Conhecido só pelo que ele fez nas ciências, mas as demonstrações de total confiança em Deus, criacionista, tudo como a gente tem, um Pasteur, né? Alguns outros, como os da matemática, da astrofísica, da astronomia, da física, ícones dessas áreas, né? Extremamente racionais e homens de fé. É aquela galeria que eu disse que são referidos em tantos daqueles livros que eu falei, A Alma da Ciência, o livro de Dinesh de Souza, são expoentes, e por isso que eu achei a pergunta do reverendo Augustus ao Carl lá tão pertinente, quando ele diz, por que é que ninguém fala nisso, né? Por que é que ninguém diz que eles eram pessoas de fé, né? E aí, razões são múltiplas, porque hoje em dia você procura realmente magnificar a crise e não mostrar a convergência. Mais alguém? Boa noite. Quando a gente vai tratar dessa questão, fé e razão, acho que a gente tem que investigar um passo atrás, que é a questão dos pressupostos, né? Então, você imagina que utiliza a metodologia científica para estudar por intermédio da ciência. E essa metodologia pressupõe alguns aspectos como mensurabilidade, repetibilidade, frequência, e que são aspectos que não se aplicam a Deus, porque Deus é um ser que está fora do tempo e do espaço, e não se pode aprisioná-lo via sua extensão. Então, fica muito difícil realmente entender como, através da ciência, se pode chegar ao Criador que criou a própria ciência. Eu fico imaginando o seguinte, talvez o erro seja imaginar que se vai ter uma metodologia para se conhecer a Deus, que isso aí seria uma espécie de delírio, né? Por quê? Porque não dá para você aprisionar Deus no laboratório e começar a investigá-lo e ter domínio do próprio Criador. Como é que então a gente poderia conciliar isso? Ou seja, eu primeiro tenho fé para depois compreender a Deus e não explicar a Deus, porque Deus não se explica na medida em que eu não posso explicar do ponto de vista racional. Eu tenho que... Você explica um fenômeno físico, gravidade, porque você tem o quê? Você tem leis que se repetem. Mas Deus não dá para você explicar porque não tem como ele caber dentro daqueles pressupostos. Então, a minha pergunta é a seguinte. Abandonamos essa possibilidade, desistimos disso e passamos simplesmente a acreditar, ter fé que Deus existe e a partir daí ir à busca
da sua compreensão, ou porque isso tem que ter assim, uma espécie de divisor de águas. Tem que sermos claros para não imaginar, como o senhor agora acabou de falar, que através da ciência se vai chegar um dia a Deus. Não tem como, né? Ok, colocações bem interessantes e importantes. Agora, relembrando, você colocou aí alguns pilares da metodologia científica, né? Que é mesurabilidade, repetibilidade e outras coisas assim. E quando nós vamos aplicar isso, por exemplo, com relação às origens, repetibilidade em laboratório, tudo, também não vai chegar. Então, elas são ilações filosóficas, mais do que questões de aplicação da metodologia científica. E é verdade que Deus uma das características de Deus, ou dos atributos de Deus, como dizem os teólogos, é a sua imensidão. Ele transcende todas as coisas, ele não pode ser capturado. No entanto, Deus Criador, ele se revela a nós, e ele se revela a nós em termos inteligíveis, em termos racionais, em verdade, em proposições inteligíveis, que é a sua palavra, as Escrituras. Então, dali nós extraímos verdades sobre Deus. Ainda que a gente saiba que a fé é o passo inicial, mas isso não impede a constatação de que ele se revela nas suas obras. Ele se revela na sua natureza. Os céus manifestam a glória de Deus, né? Então, e o firmamento exalta a obra de suas mãos. E aí vem aquela questão da repetibilidade. Um dia faz a declaração, outro dia. E aí, aquilo que eu me referi também. O que é que a gente faz quando a gente faz ciência? A gente descobre coisas que estão lá, né? Uma lei física, uma lei química, ela está lá. E ela procede de quem? Né? Então, nós vemos que aquilo dali não surgiu simplesmente do nada, mas surgiu de Deus. Então, Deus está revelado nisso daí também. Quando a gente consegue capturar uma constante, como o número π ou alguma coisa nesse sentido, esse relacionamento, ele não surgiu através de uma invenção, mas ele foi apenas uma constatação de que aquilo dali se repete em todos os círculos que forem construídos. Então, se não é possível se chegar a Deus através de utilização da metodologia científica, mas as pessoas que realmente investigam, que têm uma facilidade de descartar alguns desses pressupostos que têm sido vigentes ao longo de décadas, mas que não se sustentam, essas pessoas, como aqueles que escreveram Caixa Preta de Darwin, ou o outro lá, o Delírio de Dawkins, mas o livro de Philip Johnson e o livro de Michael Behe, os dois que contestaram, que falam do design inteligente, e que eles não são cristãos, não têm a fé, vamos dizer, que nós consideramos como cristãos, a fé no Deus. Mas eles conseguem chegar a um ponto onde eles dizem, isso que está sendo colocado aqui como ciência, eu não posso aceitar, porque a evidência aponta em outra direção. Ainda que essa outra direção, ele não consegue chegar ao destino final. Esse destino final é aquele passo de fé que você vai dar em cima das Escrituras. Ok? Deixa eu fazer um arremate final aqui com uma colocação. Muitas vezes a gente está tão submerso nessa questão de que razão se contrapõe à fé, que a gente acha que Deus, e ele está tão acima que Deus não tem lógica. A gente às vezes fala isso, Deus não tem lógica, Deus é ilógico. Mas Deus não é ilógico, ele é incompreensível. Coisas que a gente não consegue compreender não significa que não tenha lógica, porque nós somos finitos. Mas ele é totalmente lógico, podem ter certeza disso, ele é totalmente lógico. A gente pode não penetrar em tudo aquilo
que ele faz, ou o porquê, no porquê, né? A Bíblia fala das coisas insondáveis que pertencem aos desígnios de Deus, mas ele é lógico em suas ações. Toda ação que ele faz tem um propósito, né? Ele não está aleatoriamente nem ao sabor do acaso e nem ao sabor das pessoas. Ok? Bom, doutor Solano, muito enriquecedora a sua palestra. E, não obstante, nós temos programado um ciclo de palestras sobre uma temática cristianismo e ciência, né, que, em princípio, parece até que as abordagens dos subtemas, né, poderiam provocar uma redundância nas abordagens. A gente está tendo a oportunidade de ver que cada palestrante até hoje, as 3 palestras, esta e as 2 que antecederam, e mais a de amanhã, que eu tenho certeza que assim o será, né, elas se complementam, não é? Com abordagens diferentes, né, mas sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo sentido. Para quem perdeu as outras 2 palestras, eu gostaria de lembrar que no nosso site elas foram gravadas, claro, como vocês estão vendo, né, elas estão disponíveis. E vale a pena revê-las para que vocês tenham, após a última palestra amanhã, vocês verifiquem vocês verifiquem a riqueza de informações que nós tivemos, que estamos tendo ao longo dessa semana. Justamente por esse caráter de complementariedade desses assuntos. Nós estamos no ambiente científico, uma faculdade, não é? É uma faculdade confessional. E não poderíamos jamais nos furtar de promover debates, né, que nos tragam mais luz sobre ciência e fé. Esse foi o nosso sentido na promoção desse ciclo de palestras. E faremos outros, né, ao longo do próximo ano. Esse aqui encerra o ciclo de palestra desse ano. Esse é o 2º ciclo, não é? Que abordamos, né, vários assuntos, várias temáticas, vários apelos que estão no mundo, né, e como podemos associar esses apelos do mundo à nossa fé. Né? Mostrando que na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, assim como todas as outras unidades do Mackenzie, nós trabalhamos para um único Deus. Tá certo? Mais uma vez, doutor Solano, gostaríamos de agradecer a sua presença, né? Sempre muito bem-vinda aqui em Brasília, sempre muito esperada, né? As suas palavras sempre nos edificam, não é? E para celebrar essa sua visita, gostaria de passar às suas mãos um certificado, apenas uma lembrança, né, da sua passagem pela Faculdade Mackenzie Brasília. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Só agradecer. Bom, então a minha palavra eu pedi ao pastor Mazinho que nos dirija a Deus em oração, encerrando a palestra de hoje, mas eu queria voltar a mencionar também, como o professor Spezia já falou, das 3 palestras que tivemos até este momento, e eu falei no início das 2 anteriores. Eu não vi que o reverendo Júnior estava conosco aqui quando fiz a abertura, né? Para comentar como a sua palestra também foi extremamente edificante. As 3 palestras, como o professor Spezia disse, o nível dessas 3 palestras, temos certeza que amanhã também, com o reverendo Marcos Alexandre, nós teremos outra no mesmo nível. Por isso eu queria convidar todos que estivessem conosco amanhã, viram já pelas 3 que nós tivemos, como é importante a gente trabalhar esse assunto de uma forma profunda, como nós estamos vendo por aqui, nessas 3 noites. Tá? Agradecer a presença de cada um. Mais uma vez, reverendo Júnior, agradecer também pela sua palestra de ontem, extremamente edificante, que eu não tinha assistido ainda uma palestra sua. E saí daqui também maravilhado, como fico sempre, o doutor Solano pensa que pela amizade, mas como fico sempre maravilhado, fico aqui ouvindo e falando, meu Deus, que coisa boa. Mas é porque ele tem muitos anos também que está com profundidade
pesquisando, buscando para ver se de fato é assim. Isso é cientificismo, isso é razão, né? E uma vez, com uma fé genuína, não dá para dissociar essas duas coisas realmente. Não dá para dissociar, né? A nossa fé nos move a busca incessante pela verdade, que nós já encontramos a verdade absoluta. Agora, nós buscamos as verdades que são tratadas com, entre aspas, e essas verdades às vezes nos deixam tão decepcionados, como nós vemos, quando nós as vemos carregadas de ideologia, e essas ideologias levando o nosso mundo cada vez mais para o caos, né? Que coisa terrível. Então, que bom, graças a Deus. Parabéns, professor Spezia, pela escolha dos temas, pela abordagem, como ele tem sido trazido, e pela escolha dos palestrantes. Nós estamos muito felizes com o que até aqui tivemos. Peço ao pastor Mazinho que nos dirija em oração e gratidão a Deus por mais essa noite maravilhosa. Estou solando. Pelo púlpito, né? Estou solando mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Queridos, vamos nos colocar de pé e encerrar orando, mais uma vez agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos e que o Senhor também nos traga aqui no dia de amanhã. Pai querido, somos muito gratos a Ti por tudo que temos ouvido, aprendido, acerca, ó Deus, das verdades absolutas do Senhor, reveladas tanto na natureza quanto na Tua revelação especial a nós. Te pedimos, ó Deus, que a nossa fé esteja alicerçada, ó Deus, na verdade que provém do Senhor, para que assim vivamos vidas, ó Deus, que glorificam, dignificam o Teu Evangelho e fazem diferença, ó Deus, onde quer que o Senhor nos coloque. Leva-nos em paz, ó Deus, aos nossos lares, aos nossos afazeres, livra-nos de todo mal, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos encerrados? Boa noite a todos.